queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, o dia do Senhor. Ele nos recebe na sua casa, nos fala ao coração, nos alimenta com o pão do céu, nos dá o seu espírito, a sua força, o seu ânimo para seguirmos em frente, não seguirmos sozinhos. Ele caminha conosco, Ele está no meio de nós. Deus caminha com seu povo. Esta semana nós tivemos a graça da visita pastoral nessa paróquia Mãe Rainha, nas suas comunidades, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, e aqui na matriz a Mãe Rainha, de caminhar, de estar juntos com os nossos padres Silto, Padre Tchê, com as lideranças desta comunidade, visitando os enfermos, as famílias, nos reunindo com todas as forças pastorais nesta comunidade, uma paróquia cheia de vida, uma paróquia que caminha olhando para o seu Senhor e buscando e encontrando nele a força para construir o reino de Deus. Nesse domingo de setembro, nesse mês da Bíblia, a palavra de Deus nos alimenta com a sua força, com a sua energia, com o seu espírito. É uma palavra que nos coloca em movimento. E nesse domingo, a palavra de Deus trata de um assunto, às vezes tão difícil para todos nós: o perdão. O perdão. No domingo passado, nós ouvíamos Jesus falar também do perdão. Quando alguém pecar contra ti, chama ele em particular. Corrige o seu irmão. Quem ama, corrige. Se ele te fizer caso, você ganhou um irmão. Se ele não te fizer caso, chame 2 ou 3 testemunhas e fale com ele. Se ele te fizer caso a você e as testemunhas, você ganhou um irmão. Se mesmo assim ele não fizer caso, fale à igreja. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus faz da sua proposta um caminho. Ele sabe, como nós sabemos, que não é fácil perdoar, que não é fácil corrigir. E o Santo Padre, o Papa Francisco, no domingo passado, na sua catequese, na Praça de São Pedro, para uma multidão que o ouvia, dizia e perguntava: o que é mais fácil? Apontar o dedo para alguém ou abraçá-lo? O que mais você gostaria? De alguém que aponte o dedo ou alguém que com um abraço te acolhe? Claro que um abraço é muito melhor do que alguém que te condena, que te aponta o dedo, para dizer que a correção, que o perdão é um caminho. Esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus. E a palavra de Deus hoje continua nos falando desse tema tão importante, do perdão. A primeira leitura lá do livro do Eclesiástico vem nos lembrar: olha, a vida é tão curta, não vale a pena arrastar o ódio, o rancor, a maldade no teu coração. Eu não preciso perguntar aqui, quem já guardou esses sentimentos na tua vida e no teu coração? Creio que muitos de nós ergueríamos as mãos para dizer que esse sentimento já nos acompanhou. E o livro do Eclesiástico diz assim: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Lembra do teu fim, deixa de odiar. Não vale a pena carregar esses sentimentos
em nossas vidas. Ele é como um veneno como se nós mesmos estivéssemos tomando. Quem morre somos nós. Uma pessoa que odeia, uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que guarda esses sentimentos tão pequenos, tão baixos, que não são de Deus, está condenando a sua própria vida. Lembra-te do teu fim, diz a palavra. E o salmista vem dizer, em resposta a essa palavra, como é o nosso Deus. Um Deus próximo, um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus carinhoso. Assim é como Deus age conosco. Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é carinhoso. Quem tem um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus? E nós devemos olhar para Ele e aprender dele a sermos compassivos, bondosos, carinhosos. São Paulo, escrevendo para os romanos, diz: por que devemos ser assim? Porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor. Nós temos um Deus que é zeloso, que é ciumento. O que é de Deus, é de Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos o povo amado do Senhor. Ele nos cerca de compaixão, nos cerca de carinho, nos cerca do seu amor. E o Evangelho desse domingo, seguindo o domingo passado, nos fala, depois de falar da correção fraterna, nos fala do perdão fraterno. E Jesus vem nos dizer que o perdão não tem limites. Vocês sabem qual o limite desta igreja? Qual o limite da sua casa? Tem um muro, tem um limite. Meus irmãos e irmãs, o perdão de Deus não tem limites. Quantas vezes, perguntou Pedro, devo perdoar? 7. E Jesus lhe diz: não, Pedro, você não entendeu nada. 70 vezes 7. Sempre. Porque se a gente não perdoa sempre, a gente vai continuar guardando no nosso coração o rancor, o ódio, a maldade, a vingança, esses sentimentos que não são de Deus, são do diabo. E poderíamos dizer, essa é a debilidade do nosso Deus, a fraqueza do nosso Deus. Ele perdoa sempre. Ele não fica lembrando do passado. Eu perdoo, mas não esqueço. Deus esquece. Não dá para ficar lembrando sempre desses sentimentos que não atrapalham. Eu dizia na missa ontem que esses sentimentos são como aquele pernilongo que nesse tempo de calor vem, fica nos lembrando. Assim faz o diabo na nossa vida. Deus esquece. E para falar disso, ele conta essa parábola. Um homem que tinha uma dívida enorme, vai e o patrão diz: paga a tua dívida. E ele então diz: Senhor, eu não tenho esse dinheiro. E diz o Evangelho que o Senhor teve compaixão, teve misericórdia dele. Porque assim é o amor de Deus. Ele nos perdoa sempre. Mas ele encontrou aquele que devia o mínimo para ele, colocou ele na prisão, porque ele não pagou o mínimo. Eu fico imaginando que Deus é assim conosco, e Ele é, o Evangelho diz isso. O perdão de Deus não tem limites. E quantas vezes nós metemos o dedo na cara de um, condenamos, colocamos o dedo na ferida do outro, porque nos deve tão pouco.
Se Deus agisse assim conosco, que difícil seria, né? E se olharmos o Evangelho, quantas atitudes do perdão. Jesus, aos pés da cruz, olhando aquela multidão que o condenava, dizia: Pai, perdoa. Ele podia ter dito: mande o fogo do céu, queime todos esses, acabe com o mundo. Mas ele disse: perdoe, ele não sabe o que faz. Daqui a pouquinho, na hora antes da comunhão, nós vamos rezar o Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente reza e nós precisamos aprender as consequências disso. Irmãos e irmãs, quantas guerras, quanta divisão entre as famílias, quantas vezes dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, se destrói as relações por falta de perdão. O perdão gera a paz. Quantas vezes, perguntemos como Pedro ao Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, e vamos ouvir de Jesus: você quer ser feliz? Quer construir um mundo melhor? Quer construir o reino de Deus? 70 vezes 7. Comece hoje. Abra a mão, abra o coração, a graça, a misericórdia, a compaixão, ao perdão de Deus. Que Maria, a mãe de Jesus, aquele que nos perdoa sempre, porque a sua misericórdia é infinita, nos ajude nesse caminho de salvação, nesse caminho de paz, nesse caminho de perdão.